meus irmãos? A paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos ao Senhor e vamos começar a nossa reunião de culto desta manhã, reunião dominical. Os nossos jovens também podem ficar mais para cá também, fiquem perto aqui, amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, sempre agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que é estar na tua casa nesta manhã de domingo e nos deleitarmos, Senhor, no estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, venha, Senhor, nos dar o entendimento, a revelação da tua palavra, para que ao término desta aula possamos estar todos felizes e edificados, renovados no Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18. Tiago, capítulo 1, do 12 até o 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Versículo 16. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Hoje nós vamos estar abordando na aula 3 temas específicos, né? Nós vamos falar um pouco sobre a recompensa daqueles que perseveram nos momentos de aflição. E nós vamos falar sobre como ser aprovado nas aflições, vamos falar um pouco sobre a origem das tentações e vamos falar sobre a perfeição de Deus. Tudo que é perfeito vem de Deus. Então vejam bem, no versículo 12, nós vamos ver que Tiago, ele volta a falar do mesmo tema que ele já tinha abordado lá no versículo 2 até o versículo 4. Ele vai falar sobre a bem-aventurança daquele que suporta a aflição, daquele que persevera na aflição, e ele vai deixar bem claro que o resultado na vida de quem persevera é a coroa da vida. Então vejam bem, ele começa dizendo assim, olha, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Na linguagem corrigida vai dizer assim, bem-aventurado o homem que suporta a aflição. Então a primeira pergunta para nós aqui nesta manhã é, quem é bem-aventurado segundo a Bíblia? Ele responde, a bem-aventurança, ela só pode ser encontrada em Deus, né? Bem-aventurado, feliz o homem, ou seja, a felicidade só pode ser encontrada em Deus. Então, com base nisso, a gente pode dizer que a pessoa, ela pode ser pobre, ela pode ser humilde, ela pode ser alguém que esteja faminto, perseguido,
pode ser alguém prisioneiro e mesmo assim ser feliz. É claro que ele está falando aqui de um contentamento no sentido espiritual, né? Aquele que suporta a aflição por causa do amor a Deus. Então, a pessoa pode estar em qualquer um desses estágios da vida e mesmo assim ele encontrar a felicidade em Deus. É até meio esquisito, né? Meio contraditório falar isso, porque do ponto de vista humano, o que é ser feliz, né? O que é ser bem-aventurado? Bom, é o sujeito que tem riqueza de sobra, não é isso? O sujeito que tem poder, que tem autoridade, né, no mundo natural, a pessoa que tem fama, a pessoa que tem uma grande projeção social. Na verdade, a gente olha muitas vezes e fala assim, esse é o bem-aventurado. Mas não é. Quando nós olhamos sob a ótica, né, do espírito, né, é diferente. A bem-aventurança não está relacionada àquilo que você tem, mas àquilo que você é. Pois não, irmã? Pastor, quando eu era criança, minha mãe conta essa história até hoje. Tinha uma mulher que ela tinha um montão de filhinhos, tudo pequenininho. Sim. E as ruas eram de terra. E ela tinha 1 litro de leite para muitas crianças. Quando chegou na porta de casa, o leite dela caiu, aquele leite de saquinho. Sim. E como era terra, sugou rapidamente assim ao leite. E ela olhou para as crianças, sorriu e falou, glória a Deus, uma vitória. E aí minha mãe, a gente não podia entender, a gente não podia compreender. Claro, claro. Ela não ligou, ela não reclamou e falou, glória a Deus. E ali, agora o senhor falando, eu observando agora a mesma história, ela era uma pessoa bem-aventurada. Sim, porque às vezes, mesmo faltando, né, eu citei aqui o faminto, né? Às vezes mesmo uma pessoa tendo falta de alguma coisa, mas ela consegue encontrar esta felicidade, esta plenitude de vida, né? Esta vida abundante na aflição, no sofrimento, né? Porque a pessoa que aprende a perseverar no sofrimento, né? Quando ela está sob tentações, quando ela está sob aflições, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa bem-aventurada. Outro ponto importante que nós vemos ainda nesse versículo é que muitas vezes Deus testa a nossa fé para ver se ela realmente é verdadeira. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Eu vou estar lendo, mas gostaria que vocês acompanhassem. Eu só vou ler por causa do áudio, né, porque fica mais fácil de quem está assistindo também acompanhar. Mas vejam bem o que diz esse texto. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus. E o Senhor, e no meio deles veio também quem? O que está escrito aí? Satanás. O Senhor perguntou para Satanás, de onde você vem vindo? E ele respondeu, eu estive dando umas voltas pela terra, passeando por aqui, por ali. Ou seja, o diabo estava dando umas voltinhas para ver se via alguma coisa que lhe interessava, alguém para ele poder tentar, né? Quem sabe provocar um desastre natural, uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali. E aí o Senhor fala para ele assim, você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Então Deus estava olhando para a terra também. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Então Deus estava olhando e Deus viu que havia um homem chamado Jó, que era de fato um homem temente a ele, que era um homem correto nas coisas que fazia. Mas aí o diabo responde para Deus, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? E olha, cá entre nós, o diabo tinha razão nessa pergunta, porque o que tem de gente, né, servindo a Deus por interesse próprio, então ele fala assim, será que não é por interesse próprio? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família,
e a tudo que ele tem, ou seja, ele diz aqui, abençoa tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Agora, vejam bem o que o diabo diz. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Então o diabo ele atribui a felicidade de Jó ao quê? Ao que ele tem, aos seus pertences, aos seus bens. Então ele deixa bem claro, olha, ele só é feliz porque ele tem. Mas aí o Senhor diz para Satanás o seguinte, pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então vejam bem, Deus permite que Jó seja tentado para provar a Satanás que a felicidade de Jó, a fé de Jó, não era uma felicidade, uma fé fundamentada nas coisas que ele tinha, mas naquilo que ele era. Então, às vezes, Deus permite que nós também passemos por determinadas situações para provar a nossa fé, para ver se ela é realmente uma fé pura e verdadeira. Então, vejam bem, ele foi tentado, Jó foi tentado em tudo. Foi tentado na família, foi tentado nos bens que ele perdera. Não sobrou nada para Jó, senão os pedaços de telha e uma coceira em que não passava, e ele se coçava com aquele pedaço de telha. E qual foi o conselho da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas qual foi a resposta de Deus? Eu não tinha nada quando eu vim ao mundo. Deus deu, Deus tirou. Ele é Deus. Ele faz o que ele bem entender. Naquele momento, embora Jó ele tenha dito algumas palavras no decorrer do seu livro, algumas palavras que não deveria dizer, mas eu acho linda a expressão dele quando ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem é o Senhor. Ou seja, porque agora ele experimenta, lá em Jó 42, 2, ele fala assim, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser impedido. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. A minha fé continua a mesma, ou seja, a minha vida continua a mesma. E naquele momento em que Jó está orando pelos seus amigos, o Senhor o recompensa. Então, eu diria para vocês que uma fé sem comprovação é uma fé falsa, é uma fé não comprovada, não é uma fé pura, não é uma fé genuína. A pessoa dizer, eu creio em Deus, quando tudo vai bem, é muito fácil, minha gente. O difícil é dizer, eu creio em Deus, a minha alma se alegra em Deus, quando alguma coisa não está bem. Então Deus não quer que o crente caia em tentação. O propósito de Deus permitir que você seja tentado, não é para você cair em tentação. Mas Deus, ele muitas vezes permite que a tentação venha para ver o que? A tua perseverança, para ver o teu temor a Ele, para ver o amor que você tem a Ele e a tua fé em Deus. Então Deus, ele exige, lá em Hebreus a gente lê que todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa o quê? Crer que Deus existe. Ora, a gente falar que crê quando tudo está bem, beleza. Mas às vezes Deus permite, como fez com Jó, para ver se realmente a nossa fé é esta fé pura que nós pregamos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Bom, o que Pedro está dizendo aí? Olha, se você fez uma coisa errada e está sofrendo as consequências daquilo que você fez errado, ou seja, você está sendo punido, está sendo castigada por aquilo que você fez errado, qual o merecimento nisso?
Você mereceu, você fez, você praticou aquilo que era errado e veio a consequência. Aí ele fala assim, mas, aí essa é a parte importante, mas se vocês sofrem por terem feito o bem, ou seja, você não merecia, você não fez nada de errado, você estava fazendo tudo certinho como Jó. Jó estava lá, todo ano sacrificava ao Senhor, todo ano orava ao Senhor, era um homem temente a Deus, fazendo tudo certinho. Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem, e suportam esse sofrimento com paciência, ou seja, você está passando por alguma aflição, por alguma tribulação, por alguma provação, por alguma tentação, que você sabe que não merecia, mas você está passando por aquilo, mas você suporta isso com paciência. Olha o que Pedro diz, Deus o abençoará por causa disso. Então aí está o segredo de suportar a provação pela fé. Qual é a maior bênção na vida do crente que persevera? Eu pergunto aqui para vocês, o que vocês acham? Qual que é a maior bênção na vida do crente que persevera? Vejam que Jó perseverou e recebeu em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. E aí eu pergunto para vocês, qual é a maior bênção na vida do crente que persevera? Salvação. Quem mais dá salvação? Alguém dá alguma outra coisa? Qual que é? Conhecer melhor a Deus. O que mais? Vamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Segunda parte de Apocalipse. Qual é a maior bênção, né? O maior presente que o crente recebe? Vejam que Pedro diz, Deus os abençoará. Glória a Deus por isso. Mas existe uma bênção que é a maior de todas. E lá está escrito o seguinte, sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. Como prêmio da vitória, eu lhes darei a coroa da vida. Qual é o maior presente? É a salvação eterna, é a coroa da vida. Então, como disse o Ale, conhecer a Deus faz parte do pacote, né? Receber alguma bênção natural faz parte do pacote. Mas a maior bênção que nós recebemos, de todas elas, é a certeza da salvação eterna. E é interessante que a coroa da vida, ela é um presente de Deus. Ou seja, não é um negócio que a pessoa pode conquistar, pode comprar. Eu vou comprar a minha coroa da vida, né? Eu já vou garantir a minha coroa na eternidade. Não, a coroa da vida não pode ser comprada. A coroa da vida é dada gratuitamente por Deus. Mas dada para quem? Para qualquer pessoa? O fato da pessoa frequentar uma reunião de culto, ou de vez em quando ela tirar uma fotinha com um coração escrito I love Jesus, faz dela merecedor da coroa da vida? Não. A coroa da vida, o prêmio maior é dado para quem é fiel, para quem persevera até o fim. Irmãos, hoje eu estava ouvindo a palavra do irmão Gildo aqui na reunião de oração, e ele estava citando Naamã, dos 7 mergulhos de Naamã. E eu achei muito interessante isso, né? Até falei, olha, se Naamã tivesse dado 5, não teria acontecido nada. Ele teria se molhado e ia continuar leproso. Assim também é a nossa vida. A gente pode fazer tudo certinho, mas se na reta final não perseverarmos, se no momento final, e olha, deixa eu te falar uma coisa, ninguém sabe qual é o seu prazo de validade aqui na Terra. Você não sabe se vai viver até os 120 como eu, ou se você vai viver, sei lá, até os 90 como o presbítero. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você pode viver 50 anos, você pode viver 70, você pode viver 90, você pode viver 10, você não sabe o tempo. E de repente você pode perseverar durante 99,9% do teu tempo. Mas aí na reta final você dá uma de Judas. Porque Judas andou com Jesus, gente, o tempo todo com Jesus. Na reta final, quando estava chegando a hora, né, que Jesus fala, eu vou para Jerusalém, porque eu preciso ser entregue nas mãos dos malfeitores. Eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. Estava chegando ali, a reta final, o que o Judas faz? Traz Jesus.
E quantas pessoas que às vezes elas vão bem na sua caminhada de fé até um determinado tempo. Quando está perto ali de receber a coroa da vida, que é o prêmio maior, aí a pessoa se desvia. Ela se afasta dos caminhos do Senhor. Tudo o que fez, todas as obras, todas as realizações, todas as ofertas que deu, perdeu tudo, porque não perseverou até o fim. De onde surgem as tentações? Vejam bem, versículo 13 e 15, Tiago vai responder a este questionamento. De onde surgem as tentações? Muitas vezes, as pessoas dizem assim, eu fui tentado, caí em tentação, porque Deus não me guardou, porque Deus não me livrou. Vejam bem, não são todas as pessoas que suportam as tentações. Mesmo o cristão, por mais fervoroso que ele possa parecer, alguns não resistem. E alguns acabam sucumbindo às tentações. E por que as pessoas sucumbem? Por que as pessoas caem em tentação? Tiago responde. Ele fala assim, as pessoas, versículo 14, elas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios, o quê? Maus desejos. Ou seja, por que algumas pessoas não conseguem resistir? Porque o desejo acaba muitas vezes sendo mais forte do que o próprio espírito, a natureza espiritual que está nelas. Então nós não podemos, de maneira alguma, tentar a Deus, ou melhor, culpar a Deus, dizendo assim que nós caímos porque Deus permitiu. Porque se Deus tivesse me livrado. Eu conversava um tempo atrás com uma pessoa, e a pessoa fala assim, mas se Deus quiser ele muda, ele não muda porque ele não quer. Essa é uma desculpa humana para continuar no erro, para fazer aquilo que é errado, dizer assim, não, olha, se Deus quiser ele muda, se ele não quiser ele não vai mudar. Não, a tentação, ela vem para todos, mas aqueles que sucumbem, não é porque Deus permitiu, mas é porque o desejo no coração foi mais intenso. Então, a gente deve orar ao Senhor, primeiro, para buscar em Deus compreensão, descobrir qual é a causa, o que está provocando a tentação e também ter consciência do resultado da tentação. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês aqui. O que aconteceria, se um de vocês aqui saíssem aqui na rua, fosse até o primeiro bar da esquina ali e comprasse 1 litro de pinga, eu não sei nome de pinga porque eu não mexo com essas coisas, mas uma das mais poderosas que tem aí. Aí você vai até o bar lá, você compra 1 litro e fala assim, hoje eu vou tomar toda. O que vai acontecer se você tomar? Bom, dos males, o menos pior é você ficar bêbado. A vergonha que você vai passar. A ressaca do dia seguinte. O dinheiro que gastou. Pode tomar uma surra na rua ainda, porque ficou bêbado, ficou valente. O que mais? O fígado, vai prejudicar seu fígado. Se alguém tirar umas fotinhas na internet. Isso. E se ele tiver, vai bater um sentimento de Pedro ou de Judas nele, no dia seguinte. E mais ainda, gente, qual que é o pior mal de todos que pode acontecer? O sujeito pode morrer. Pode entrar em coma alcoólica lá e morrer. Então qual é a consequência de tudo isso? Nós precisamos ter essa consciência. A tentação, ela está aí. O crente que vence a tentação, ele é abençoado. Agora, aquele que não consegue vencer, resta aquilo que o presbítero falou. Ele era crente e fez isso, bom, só resta o arrependimento no dia seguinte. Então, vejam bem, um dos problemas enfrentado pelas pessoas, quando caem em tentação, é não querer admitir o erro. Porque suponhamos que esse sujeito que fez isso que eu acabei de falar para vocês,
No dia seguinte, alguém vai lhe perguntar, falar, meu irmão, por que você fez isso? Ele vai dizer, porque eu estava triste, porque fulano falou alguma coisa que me entristeceu, ou porque aconteceu uma situação familiar no trabalho que o levou àquela condição. Então, um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é não ser capaz de admitir o seu erro, a sua culpabilidade, quando é tentado. Existe também aquela culpa que a pessoa pega tanto aquela culpa que ela mata espiritualmente. Porque aí na primeira pessoa que fala, mas por que você fez isso? A culpa dela está Sim. dentro dela. Porque ela faz igual a Judas. Ela se mata espiritualmente. Então esse o arrependimento no dia seguinte pode ser o arrependimento de Judas, pode ser o arrependimento de Pedro. O arrependimento que vai matar o sujeito ou o arrependimento que vai trazer conversão para o sujeito. Então isso é verdade, pode acontecer isso. Agora, quando a pessoa não admite, né, o seu erro, como aconteceu com Adão, porque Adão, primeiro, ele vai culpar Eva, Eva vai culpar a serpente, todos sabem disso. Mas o interessante também é que Adão, ele de uma certa forma, ele tenta culpar a Deus. Como assim ele tenta culpar a Deus? Quando ele fala para Deus assim, a mulher que você me deu, ou que tu me deste. O que ele está dizendo para Deus ali? Deus, eu não tenho culpa de ser assim. Talvez você até já tenha se deparado com alguém numa situação de pecado que disse isso para você. Eu não tenho culpa de ser assim. Eu nasci assim, a culpa é de Deus. Porque Adão, ele vai dizer assim, olha, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava quietinho aqui no meu canto, na minha sombra, e aí o Senhor inventa de criar uma mulher, a mulher vai lá e ela apronta para cima de mim, e agora o Senhor vem me culpar. De certa forma, ele está tentando se eximir da culpa, ao invés de assumir a culpa. Pois não. Uma pergunta, talvez o senhor responder para nós. Sim. Pessoas que, por exemplo, são crentes, por exemplo, o meu vizinho lá, ele vai para a igreja, vai tudo, mas ele não conseguiu se libertar da bebida e nem do cigarro. Isso é um mau desejo que está nele ainda? Se a pessoa está no Evangelho e ela ainda carrega consigo qualquer prática pecaminosa, é porque ela ainda não se libertou. E o diabo vai continuar tentando ela naquela área. Agora ela está caindo por culpa dela. Tiago diz, é por causa dos maus desejos. Ele fala, Deus não me libertou ainda. É a desculpa, né, do sujeito que não quer admitir a culpa. Deus não me libertou ainda. Eu pedi para Deus me libertar, mas ele, por enquanto, não falou nada. Então eu vou continuar pecando. Não, ele está pecando não é por causa de Deus. Ele está pecando por causa dos seus maus desejos. Só um minutinho, Duda. Pode falar, irmão. Então, pastor, eu também, quando eu tinha uma lojinha ali, tinha um rapaz que era crente. Sim. Ele falava muito de Jesus para mim. Eu senti que ele era aquele favoroso. E teve um dia que eu, 3 horas da manhã, eu ia descendo aí, vi que esses pessoal vendendo bebida. Sim. Eu não toco com ele, devo perdido lá, dizendo que queria aquele rapaz lá, que ia casar com ele. Eu falei, meu Deus, que é isso? Só o sangue de Jesus. Eu aprendi que É. todo mundo gosta de dizer assim, a culpa é de Deus, a culpa é daquilo. Não. É. É você que é o culpado. Deus, a sua vida é liberta. Deus te chama e você tem que lutar o que você tem dentro. Não é que Deus vai dizer assim, eu vou para tudo que você vai fazer com o seu sangue. Verdade. Dependendo da sua caminhada com Jesus, vai aprendendo com ele. Deus Verdade. vai te pagar o que você faz. A vida cristã, ela é regida por princípios. Se nós não seguirmos esses princípios, não adianta nada. Quer dizer, não adianta a gente falar que se a gente continua tendo um mau comportamento, os maus desejos, né? Pois não, Duda? Eu acho que é muito do que você deixa dominar a sua vida ou a sua vontade. Sim, Se é o Espírito Santo, igual a gente elencou um monte de problemas, por exemplo, o bebê sim. Maria. Mas se sua consciência é dominada pela carne, você fala, é só uma ressaca. Ou, se eu gastar dinheiro, eu consigo depois. Então, se a gente permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, na nossa consciência, ele vai vencer os nossos. Muito bem. Você disse tudo, a gente vai chegar nesse ponto na aula também, né? Porque realmente a mente dominada, né, pelos maus desejos, ela vai levar a pessoa o quê? A aceitar, né, a sucumbir diante da tentação. Uma mente dominada, um coração dominado pelo Espírito Santo, né, guiado pela palavra de Deus, com certeza ele vai se desviar do caminho mau.
Vejam bem, pois não. Jesus ensina, né? Jesus ensina que fala, vigiem e orem, para que não caia a tentação. Exato. Aí o pastor Inácio, ele falou assim, eu posso orar por você, agora vigiar, irmão, é contigo. Exatamente. Orar, eu posso, exatamente, essa declaração que o irmão falou é muito importante. Eu posso orar por você, eu posso orar por você, mas eu não posso garantir, né? Porque aí depende de você vigiar ou não vigiar. Vejam bem, Jesus ensinou que nós devemos orar pedindo a Deus, Mateus 6,13, para que Deus nos livre de todos os males, ou seja, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, Deus nos livra, né? Da tentação. Mas se Deus nos livra, por que a gente continua sendo tentado? Se o próprio Jesus falou, olha, vocês devem orar e pedir assim, né? Olha, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, por que a pessoa continua sendo tentada? Quem é que está tentando o homem, né? A Bíblia responde, o diabo. O diabo é o tentador. Então Tiago, ele vai deixar bem claro também que o diabo, o adversário, ele vai estar tentando você o tempo todo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Vejam bem, o diabo vai te tentar nas áreas onde você tem maior necessidade, ou onde você tem mais fragilidade. Duas coisas, necessidade e fragilidade. Ele vai te tentar exatamente nisso. Então, se o teu problema, por exemplo, se você tem uma necessidade física, ele vai te tentar nesta necessidade física. Se você tem uma necessidade, de conquistar coisas, de ter coisas, ele vai te tentar nesta área. Você tem uma necessidade financeira, ele vai te tentar exatamente nisso. Olha o que diz a Bíblia assim, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que tentou Jesus? O diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava o quê? Com fome. E aí o que o diabo fez? Ele chegou perto de Jesus e falou assim, olha, você não é o Filho de Deus? Você está com fome? É só transformar as pedras em pães. Então, qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Ele estava com fome. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a tentação, ela é sutil. Às vezes a tentação, ela na maioria das vezes, né, ela não vai vir de forma horripilante, né? Não vai vir de uma forma que vai te assustar. De maneira alguma, ela vai vir muito sutil. O que você precisa? O que você quer? É isso? Então eu vou te dar. Os mais jovens, né? Os solteiros, por exemplo, né? Às vezes o jovem solteiro, ele tem um desejo de se casar, de constituir uma família, um lar, né? E então ele começa a apresentar a Deus esse desejo que tem, Senhor, eu quero ter um lar, uma família. Só que lembre-se que quando você está orando, o diabo também está ouvindo a tua oração. Então ele vai falar, bom, já sei aonde que eu posso tentar o jovem, o rapaz ou a moça. Eu vou colocar alguém no caminho dele. E aí qual que é o desejo do coração? De encontrar alguém. O diabo, ele vai traçar o seu perfil. E ele não precisa ir nas redes sociais para ver o teu perfil. Porque ele sabe como você é. E ele vai simplesmente traçar e falar, bom, esse aqui é o perfil ideal para a pessoa. E o coração, gente, porque o coração, ele nos engana por causa do pecado, ele pode levar esse jovem a olhar e falar, uau, foi Deus que preparou. E às vezes não foi Deus que preparou. É uma tentação e a pessoa acaba sucumbindo à tentação. Eu estou contando um exemplo simples para os jovens, porque também devemos estar alertas em relação a isso. Para os adultos não é diferente. Às vezes uma proposta até de mudança de emprego.
para um salário que aparentemente parece ser melhor, condições melhores. Mas por trás de tudo aquilo pode existir, por isso que a gente tem que orar, ter a mente dirigida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, orar para ter discernimento, para ver se aquilo que está sendo oferecido para você, não vai te induzir a cair em tentação. Pois não, irmão? Pastor, mas quando a gente ora, até na ignorância, Deus ele ajuda a gente, né? Vou contar um testemunho dele. Me conte o seu testemunho. Quando eu morava aqui na Rua de Baixo, às vezes eu orava a Deus e falava assim, ó, Senhor, me ajuda nas minhas necessidades. Sim. E aí, como a fé estava pouca, eu só conseguia até aí. Não É. avançava mais do que isso na oração. E aí eu pegava e falava, queria ir tomar alguma coisa. E saía pra rua. Então eu achava que naquele momento a minha necessidade era ter alguma coisa para tomar. Sim. E aí quem me encontrava descendo na rua, o irmão Hélio. E aí? Eu colocava ele na minha necessidade. É. E eu voltava correndo para dentro de casa e ficava lá reclamando. Mas posso te falar uma coisa? Passar logo agora. É. Aquela era a minha necessidade. Sim. Encontrar ele para Posso te falar uma coisa? O crente, quando ele está debaixo, por isso que Jesus falou, ore para que vocês não caiam em tentação. Então Deus, ele te livra da tentação. Mas você poderia, nesse teu encontro com o irmão, você poderia ignorar o irmão e continuar na sua trajetória daquilo que era errado. Mas naquele momento o Espírito Santo estava ali, ó, falando ao teu coração. Eu costumo dizer que o crente em Jesus, né, que ora, que consagra, que busca o Senhor, não serve para pecar. Porque quando ele vai pecar, dá tudo errado. É assim ou não é? O crente vai fazer uma coisa errada, aí Deus coloca alguém no caminho, como aconteceu com você. Eu vou sair, eu vou fazer isso e aquilo outro. De repente você dá de cara com o diácono da igreja. Paz do Senhor, tudo bem, minha irmã? Tudo bem. E aí o Espírito Santo fala, e aí, vai continuar? Mas se você tem a mente de Cristo, não, Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou dessa, né? Ainda que às vezes o coração lá está falando, mas eu queria fazer, mas o Senhor está dizendo, olha a minha misericórdia aí. A partir de agora é com você. Então vejam bem, a pessoa que tem uma fé fragilizada, ela é presa fácil para o diabo. Por isso que a gente tem que orar, gente. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Por isso que a gente tem que ter comunhão com a igreja. Não dá para ser um cristão isolado, separado, sem comunhão, sem buscar a Deus, sem ouvir, sem buscar conselhos, né? Por quê? Se a nossa fé for frágil, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 5, né? Olha o que Paulo diz para esses irmãos. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês. Enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. Paulo estava preocupado com esses irmãos. E por que Paulo estava preocupado? Porque ele sabia que esses irmãos, eles ainda não estavam tão fortalecidos, né, tão revigorados na fé como deveriam estar. Então ele fala assim, olha, eu mandei Timóteo para saber, eu quero saber se vocês estão bem, se vocês estão firmes. E ele fala, é que eu tinha medo que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu fiquei muito preocupado que depois que eu saí daí e deixei vocês, que vocês tenham abandonado a fé. Porque a fé fragilizada leva as pessoas a isso. Tem crente, irmãos, que é igual um bebezinho, você tem que ficar ali 24 horas cuidando dele. Tem crente que se você não mandar uma mensagem todo dia para ele, para dizer que Jesus é bom, que Deus está com ele cai. É uma criança mimada. Precisa crescer na fé. Agora, para crescer na fé, precisa do quê? Precisa se alimentar, gente. Se ficar tomando leitinho a vida toda, vai passar os anos e vai continuar uma criança na fé. Precisa se alimentar da palavra de Deus, crescer, conhecer com mais profundidade o amor de Deus, a palavra, a vontade do Senhor. Há pessoas que, sabendo que o diabo é tentador, coloca toda a culpa no diabo pelas suas falhas. Irmão, por que você caiu? Foi o diabo que me tentou.
essa desculpa é inútil, porque de fato o diabo é o tentador, mas o homem é responsável pelo seu próprio pecado. Então o diabo ele tem poder para te tentar, mas ele não tem poder para te derrubar. Você cai se você não resistir. E aí Tiago fala, por causa dos maus desejos que estão no coração. Porque às vezes a pessoa está seguindo a Jesus, mas o seu coração não está em Cristo. A sua mente não está em Cristo. Então o que vai acontecer? A pessoa está com Jesus até o momento, até o dia em que ela é tentada pelo diabo. E quando ela é tentada, ela acaba sucumbindo. Então vejam bem, essa desculpa de que você caiu porque o diabo te tentou não funciona para Deus. Porque a responsabilidade de perseverar na fé, de se manter firme, de dizer não, cabe a nós, não é o diabo. O diabo já está condenado. João falou que o mundo já está nos malignos, ou seja, o diabo, olha, ele já caiu, ele está aguardando o dia do seu juízo, do seu julgamento. Ninguém pode alegar inocência ou ignorância diante de Deus. Porque aqueles que não conhecem a palavra, eles são regidos pela consciência. Então, mesmo que o ser humano, a pessoa fale assim, mas eu não sabia que a Bíblia dizia isso. Mas ele tem consciência do que é certo e do que é errado. E voltando ao exemplo do sujeito que saiu e foi ali e tomou todas. Ele tem consciência que aquilo faz mal. Não adianta ele falar, não, eu não tenho consciência. Consciência ele tem. O que ele não tem é autocontrole. Ele não tem domínio. Porque o desejo no coração é mais forte do que o não fazer. Então, ele sabe, ele tem consciência que está fazendo errado, mas ele não consegue se controlar. Os maus, ou melhor, a tentação, ela é universal. Ninguém escapa de seu confronto com ela. Ninguém, irmãos. Não tem essa de dizer assim, essa semana eu subi no monte, fiquei 7 horas orando no monte, me revesti, olha, estou cheio do poder de Deus, o diabo não vai me tentar. Engano. O diabo tentou até Jesus, irmãos. Não tem essa. A tentação vem para todo mundo e um dia, cedo ou tarde, você vai se confrontar com ela. Você vai se ver tentado por alguma situação. E aí Tiago fala assim, as pessoas quando são tentadas, são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. São os maus desejos que levam a pessoa à tentação. Que se não for controlado, o que vai acontecer? Esse mau desejo, vejam bem, você pode ter um desejo errado no teu coração, mas você tem o poder de decidir, eu vou fazer ou não vou fazer. Quando o desejo vem, a tentação vem sobre você, ela vai te atacar exatamente naquilo que você é mais frágil ou naquilo que você tem necessidade. Agora vejam bem, você tem o poder de dizer sim ou não. Se você diz sim ao seu desejo, Tiago diz que isso vai causar o quê? Pecado. Ele fala assim, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E quando o pecado já está maduro, ele produz o quê? A morte. Então, 2 coisas que nós vamos ver aqui. Primeiro, você desejou, mas você não consumou. Então você resistiu, você venceu aquela tentação. Não, você desejou e você foi à frente, e você fez aquilo que é errado. Você gerou o pecado. Esse pecado, ele vai passar a se alimentar do teu desejo. Então ele vai provocar cada vez mais desejo, mais e mais desejo. E aí, aquela coisa, um abismo procura, chama outro abismo. Você vai cada vez tentando se afundar mais e não percebe isso, até que o pecado gere a morte. Pode falar, irmão. O senhor falando desse pecado gera a morte, eu tinha muito amigo lá no Nordeste, eu vim pra cá, para ajudar junto, a gente fazia os nossos pecados lá junto. Sim. Então esse dia, esse rapaz, eu até estava com você para ele, sai dessa vida não vai dar certo e tal. Esse dia mataram ele. Foi o mês passado também, outro molequinho que ele estava. Não era do meu tempo, mas era já chegando também.
usava droga, aí esse dia disse que ele começou a querer roubar corpo também lá, Sim. para vender formador, os caras mataram ele também. A semana passada o irmão dele usava droga também, acho que se faqueou todinho, entendeu? Então, essas pessoas, é que ele não controla o seu desejo, entendeu? Perfeitamente. Ela quer aquilo e não tem entendimento de controlar e a fica levar a morte. Exato, a pessoa não consegue controlar Então vejam bem, ó, o coração humano, ele é enganoso. Lá em Jeremias 17, versículo 9, fala assim, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele, e ele está doente demais para ser curado. Só um minutinho, tá, irmã? Vejam bem, quem pode entender o coração humano? Nem você não entende o teu coração, eu não entendo o meu coração. Nós não entendemos, porque o coração, vejam bem, Jeremias está dizendo que ele é enganoso. Como dizia um colega meu, é terra onde ninguém pisa. O coração do homem está doente por causa do pecado. Nós nascemos já no pecado, sob a influência do pecado. E se nós não tratarmos esse coração, sabe, não permitir que Jesus venha, ele fala, olha, eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar. Então, se a gente não permitir que Jesus entre em nosso coração para restaurar, para curar, gente, não tem como. Nós vamos ser enganados pelo coração. Pode falar, irmã. Pastor, e assim, ó, nós que estamos vulneráveis, temos que ter cuidado com as palavras para com os outros. Porque assim, quando eu via outros irmãos, quando eu Sim. estava na minha situação, mas eles não me incomodavam. Mas quando eu via o irmão e a Bia descendo, aquilo me incomodava. O jeito Sim. de você falar com a pessoa, Sim. quando ela está naquela dificuldade, aquilo faz toda a diferença. Faz, com certeza. Eu queria me esconder, aquilo me envergonhava, eu ver eles e tipo assim, ver como estava eu e a minha família. Aquilo me causava, tipo, eu preciso daquilo de volta. Exato. E tem muitos outros que mesmo na mesma casa, porque eram irmãos da mesma casa, que eu olhava assim, e muitas vezes até se falasse alguma coisa para mim, eu recusava, porque o olhar não era de amor. Entendo. Mesmo quando era uma palavra dura que ele me dava, era com amor. Entendo. Tinha muitos que às vezes, mesmo fingindo ser uma palavra de amor, era de acusação aquela palavra. E aquilo retinha de eu voltar. Me envergonhava Muito de bem. uma maneira que eu não voltava. Agora, sabe por que essas coisas acontecem? Porque, vejam bem, Jeremias está dizendo que o coração está enfermo. Ele precisa ser tratado, precisa ser curado. Muitas vezes, ao invés de nós tratarmos o coração, a gente quer tirar a ferida de qualquer maneira, ou seja, às vezes a gente passa mais tempo condenando o pecado, acusando a pessoa, né, no pecado dela, do que tentando entender a doença, a fragilidade dela, que ela precisa ser curada, que ela precisa ser restaurada. Se a igreja parasse de perder tempo, né, de ficar muitas vezes com esses discursos de violência, né, de agressão, e começar a se focar mais na cura da alma, do coração, na restauração do ser humano, talvez as coisas fossem diferentes. Porque Jesus, lá em Mateus 15, 19, ele fala assim, que os maus desejos, eles nascem no coração. Jesus fala assim, que do coração vem os maus pensamentos, os crimes de morte, né? Recentemente a gente teve uma situação de uma pessoa que se dizia evangélica que está sendo acusada de um crime de morte, porque às vezes no coração brota o desejo, a ira, né? A raiva, a violência, a vingança. Então vejam bem, do coração nascem o que? Os adultérios. Porque geralmente o adultério não é uma coisa que a pessoa pega e fala assim, hoje eu estava pensando em adulterar e vou adulterar. Não. Isso nasce no coração e o diabo vai trabalhando aquilo e ele vai quebrando, né, as barreiras que existem ali que podem proteger o coração daquela pessoa, a vida daquela pessoa, até que ela caia. As imoralidades sexuais. Aí o sujeito fala assim, eu nasci assim. Não, ele não nasceu assim.
O coração dele, a semente da imoralidade foi plantada em seu coração. E o que Tiago fala? A semente, ela nasce, e aí ela vai crescendo. E a pessoa não percebe que ela está sendo levada, está sendo conduzida para a imoralidade sexual, até que chega um momento que o pecado ele causa o que? A morte espiritual. A pessoa se distancia totalmente de Deus, e aí ela não tem mais a revelação de quem é Deus, da justiça, da santidade de Deus. Ela só fala do amor de Deus, esquece que Deus também é justiça. E aí o que acontece? A imoralidade, Jesus fala, nasce no coração os roubos, mentira, calúnia, tudo nasce no coração. Então a gente precisa tratar o coração. A gente precisa tratar as emoções, os sentimentos. Nós precisamos tratar a mente, para que ela esteja protegida. Paulo fala assim que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É compreender a vida na imagem, no conceito, na revelação de Cristo. Assim, como que Jesus vê o mundo, como que Jesus vê as pessoas, como que Jesus vê a vida. Se eu tenho a mente dele, eu tenho que pensar como ele. É possível escapar da tentação? Uma pergunta para vocês. Gente, dá para escapar? Sabendo que o coração é enganoso? É possível. Como que a gente escapa? Vamos voltar para Mateus 6,13. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Aí vai acontecer igual a irmã. Levantou cedo e falou, é hoje que eu vou tomar todas. Quando ela chega na rua, dá de cara com o irmão às vezes saindo da oração, o irmão que estava orando de madrugada, e aí a pessoa olha e o Espírito Santo fala, vai continuar? Não nos deixe cair em tentação. Não tem como evitar o confronto, não tem como evitar o confronto. Você vai ser tentado, por mais espiritual que você seja, por mais que você ore, você não vai escapar de ter que confrontar-se com a tentação. Mas vejam bem, se você estiver espiritualmente forte, se você tiver poder de Deus na tua vida, você poderá resistir e perseverar na fé. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Paulo fala assim, olha, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Ou seja, aquilo que o diabo tenta o cara que está fora da igreja e tenta o cara que está dentro da igreja da mesma maneira. As tentações vêm para todo mundo. Ele fala assim, são as mesmas, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim, olha bem o que Paulo diz, e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, cabe a você sair, Deus vai te dar poder. Deus vai criar alguma situação, Deus vai colocar alguém no teu caminho, Deus vai, fazer acontecer alguma situação inesperada, Deus vai fazer alguma coisa. Vai mandar alguém na tua casa na hora que você está saindo. Deus vai fazer alguma coisa para que vocês possam suportar e sair dela. Agora, o sair dela é com você. Os maus desejos resultam em morte. Como eu disse, a gestação ela é um período de grandes transformações. É assim ou não? Temos mulheres aqui que são mães, né? E temos mulheres também nos assistindo que poderiam falar até com mais propriedade sobre isso. Mas a gestação, ela é um período de transformação, dá vontade de comer coisas que você detestava. É assim ou não é? Às vezes, enjoo. O corpo muda, né? Começa a mudar tudo. A sonolência, tem grávida que só dorme. Aí ele fala, por que você está dormindo tanto? É o corpo reagindo à gestação. Apetite desordenado, come feito um leão. Né? Tem mulher que engorda 20 quilos na gravidez.
25 quilos. Sensação de cansaço e tantas outras coisas. Às vezes até mesmo passa a ter uma certa rejeição a pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo. Gente, cada uma enfrenta uma forma, mas é fácil. Tanto que quando uma mulher está grávida e ela chega perto de outra, mesmo que ela não diga, a outra olha para ela e fala assim, você está grávida? Como? Hã? Não, é porque você está diferente. Sua pele está brilhando, alguma coisa acontece. Gente, vamos trazer isso agora e vamos comparar com o pecado sendo concebido na vida de alguém. É a mesma coisa. A pessoa começa a passar por mudanças que são perceptíveis em seu comportamento. Você começa a olhar para a pessoa, sabe? Se aquela pessoa, por exemplo, ela era uma pessoa que ela tinha uma vida de oração, de repente ela para de orar. Você percebe, a pessoa fala, não, é porque já orei demais. Mas no fundo, é porque tem alguma coisa acontecendo. Aquela pessoa que às vezes era muito ativa ministerialmente, e de repente ela começa a ficar cansada, sonolenta. Aí alguém fala, o que está acontecendo? Não, está tudo bem. Está tudo bem, coisa nenhuma. Os sinais de que o pecado está sendo concebido na vida de alguém são perceptíveis. Mas às vezes a pessoa não quer admitir. Às vezes a pessoa... Eu fui pastor numa igreja onde uma jovem de 14 anos, ela conseguiu esconder a gravidez até a gestação. Às vezes a gente olhava para ela e eu até falava com minha esposa, falei, mas eu acho que a filha de fulano está grávida, não é possível, ela está engordando muito essa menina, ela era magrinha, de repente começou a ficar, falei, essa menina está muito gorda, ela começou a usar roupas largas para poder esconder a gravidez. Gente, ela escondeu do pai e da mãe. Um dia a mãe está no trabalho e alguém liga para ela do serviço médico aqui de Barueri e fala para a mãe assim, olha, a senhora é mãe de fulano, é que ela acabou de dar à luz. É trote, né? Não, senhora, a senhora não é... A mulher ligou desesperada para mim, pastor, eu não estou entendendo, minha filha não estava grávida. Porque às vezes tem gente que consegue esconder o pecado sendo concebido. Ainda que seja perceptível, às vezes algumas pessoas até veem, mas não falam por uma questão de respeito, por não ter uma relação mais próxima com a pessoa. Mas a gente percebe. Mas a pessoa, ela acha que ela está escondendo. Mas um dia o pecado vai gerar a morte espiritual. Então alguém pode viver anos encobertando o seu pecado dentro da igreja. A pessoa pode ficar anos e anos dentro da igreja. E esse pecado, ele está sendo gerado. Às vezes não é um pecado que vai ser gerado em 9 meses. Ele vai demorar anos, mas ele está sendo gerado. E se ele não for eliminado, em algum momento ele vai gerar morte espiritual. Romanos capítulo 6, 23, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Versículo 16 até o versículo 18. Tiago, ele deixa bem claro que Deus não pode tentar ou ser tentado. Então, se a pessoa está alimentando algum sentimento de acusação contra Deus, dizendo que caiu porque Deus deixou, está pecando. Porque, vejam bem, Deus, ele não tenta e não pode ser tentado. Porque Deus é doador, como ele diz aí, de todo bom presente, tudo aquilo que é perfeito, ou seja, tudo que é bom que nós recebemos, tudo que é perfeito vem de Deus. Então, se aquilo que é perfeito vem de Deus, e o pecado não é perfeição, então o pecado não procede de Deus. A tentação não procede de Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas se Deus é tão bom, por que Deus não evita que o mal aconteça, né? Já que tudo que é bom vem dele, por que ele deixa que o mal aconteça? Vejam bem, alguns cristãos às vezes fazem essa pergunta, porque eles não estão olhando sob a perspectiva divina. Eles não estão tendo o olhar de Deus para a sua própria vida e para a vida do outro. Porque Deus não pode intervir, por que Deus não intervém? Muito simples, porque Deus nos deu a liberdade de escolher o caminho.
Essa liberdade cabe a nós. Gente, olha que coisa maravilhosa. Deus nos deu a liberdade de decidir. Aí alguém vai dizer assim, mas seria melhor se a gente não tivesse que decidir. Mas Deus, sendo Deus em sua plenitude, Ele não pode te obrigar a nada. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 8, Deus avisa. Deus, Ele não vai impedir, mas Ele vai te avisar. Ele vai mostrar para você que aquilo que está acontecendo não é de acordo com a vontade dEle. Ou seja, Deus fala das calamidades e Ele fala de muitas maneiras. Mas às vezes a gente não está atento ao que Deus está falando. Por exemplo, a gente vem para o culto. E aí a gente fica esperando o momento da pregação, porque a gente acha que Deus só fala na pregação. É assim ou não é? Com boa parte dos cristãos. Eles vêm para o culto, o ministério de louvor está cantando, e eles não estão nem aí. Estão conversando, estão falando do dia seguinte, estão falando de como foi o seu dia, mas Deus está falando. Aí alguém dá um testemunho. Ah, não, mas testemunho não é Deus falando, testemunho é testemunho. Aí fica esperando o momento da pregação. Deus fala a todo momento. Olha o que diz a palavra do Senhor em Amós 3, 6 a 8. Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Ou seja, Deus está falando com as pessoas. Mas às vezes as pessoas não estão ouvindo. Ah não, mas esse hino que eles cantam aí, eles cantaram domingo passado. Esse hino aí, vixe, eles cantam sempre esse hino. Mas às vezes Deus está falando com você, 1, 2, 3 vezes através da mesma canção. Mas às vezes a pessoa não está ouvindo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, por sua vontade e palavra, nós passamos a entender que o reino de Deus vai ocupar a prioridade na nossa vida. Ainda no versículo 18, na linguagem corrigida, diz assim que Deus nos gerou. Ou seja, a paternidade, ela faz parte da natureza de Deus. Tiago está deixando bem claro aqui que nós somos gerados, assim como o pecado. Lá no versículo 15, ele falou que o pecado gera morte. Mas agora no 18, ele fala que Deus vai gerar vida. Então, se a gente viver sob o domínio do pecado, em algum momento nós vamos nos deparar com a morte. Se nós vivermos sob o domínio de Deus, nós encontraremos a vida. Colossenses 3, 9 e 10. Vocês já se despiram do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o velho homem morreu, a velha natureza morreu em nós. E agora nós nos revestimos deste novo homem, e ele diz que se renova para o conhecimento. O que isso significa? Que na medida que nós ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, oramos, falamos com Deus, meditamos, refletimos nas coisas de Deus, a nossa mente, ela é renovada segundo a imagem daquele que nos criou. Tem um hino na harpa cristã, hino 455. Veja só que honra, né? Quando ele fala assim que nós somos primícias de Deus. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Ou seja, nós somos separados e escolhidos por Deus para ser a primícia de Deus aqui na terra. Pois não, meu irmão? Então, pastor, eu vejo os pessoal desanima da igreja, e vem na igreja, muitos vêm atrás de bênção, mas eu perdi uma coisa na vida. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Perfeito. Às vezes você fala bem assim, eu passo por uma prova, você fala, começa a reclamar de Deus, eu oferto, eu dizimo, eu faço isso, mas você não faz mais do que a sua obrigação, a obrigação sua. Você vai colocar uma coisa, você está pagando a sua vida aqui na igreja. Exato. Você não está, tudo que acontecer com você, porque eu dizimo, porque eu faço aquilo, então Deus tem que me dar a bênção. Deus sim tem compromisso com você, tem compromisso com ele, mas vai depender da sua fé, do seu compromisso, do
seu vir na igreja, mas vir com o coração aberto para receber a palavra, não é vir atrás de bênção, o pastor vai profetizar sobre sua vida, que amanhã você vai ter uma casa, vai assim. Então essas pessoas vão tudo enganadas. As pessoas são atraídas pelo quê? Pelos maus desejos. Quando as pessoas vêm à igreja, né, em busca dessas coisas, na verdade, é porque elas estão sendo atraídas pelos seus desejos. Nós deveríamos vir com o coração disposto o quê? Adorar a Deus, receber de Deus. As bênçãos, elas virão naturalmente. Se nós somos fiéis ao Senhor, se nós seguimos os princípios que a palavra de Deus ensina, vai acontecer igual Jó. Jó recebia tudo, tinha tudo, era um homem rico, próspero. Por quê? Porque ele temia a Deus. E ele fazia aquilo que agradava a Deus. Veio o tentador, né, e tentou ele, tirou as coisas que ele tinha, mas o seu coração continuou firmado em Deus. Então, quando a pessoa ela vem à igreja em busca de bênçãos materiais, e quando ela não recebe essas bênçãos materiais, ela se desvia, dizendo assim, eu estou parando, desisti, porque não está acontecendo nada de novo na minha vida, é porque ela ainda não conheceu a Cristo. Cristo deve ser o primeiro em nossa vida, para que nós também sejamos as primícias de Deus. Então esse hino, 455, ele fala assim, povo de Deus aqui na terra tem um sinal, povo que vive em santa guerra contra o mal, povo que espera o quê? A Jesus Cristo, que presto vem, pois ele mesmo quem diz, vigiai muito bem. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Para terminar a aula de hoje, em Mateus capítulo 7, versículo 11, aquilo que nós estamos falando, se você vem a Cristo, por causa de Cristo, olha o que acontece, Mateus capítulo 7, versículo 11, vocês sendo mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se você vier a Deus, se você vier a Cristo com o seu coração disposto a recebê-lo e deixar ele fazer morada, aí é diferente. Você é filho de Deus, você é primícia de Deus, você é o povo de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, que o Pai que está no céu vai dar coisas boas para vocês. Então você não precisa se deixar ser levado, ser tentado por essas coisas. Porque o diabo pode dar tudo também para você, menos a vida eterna, a salvação eterna. Ele pode te levar, se o diabo te dá tudo, ele pode te dar tudo e te levar à condenação eterna. Deus pode te dar muito mais e ainda te dar a vida eterna. De que lado você está? Amém, queridos? Nós vamos terminar a nossa aula por aqui. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de todos vocês que nos assistiram até aqui. E domingo que vem tem mais em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus. Deus é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Hoje, às 18h30, nós vamos estar reunidos aqui para a nossa reunião de culto com a família. E quero pedir a todos vocês que estão aqui, os que estão assistindo também, divulguem, compartilhem e tragam mais gente. Vamos adorar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a cada dia, meu Deus, a termos esta compreensão da Tua Palavra, e que nas nossas tentações, Senhor, encontremos em Ti a força, o poder, a autoridade, para resistir, para perseverar, Senhor, para não se deixar levar ou ser influenciado por aquilo que muitas vezes o mundo ou o diabo nos tenta, mas que nós possamos permanecer firmes na graça. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta manhã, pelas vidas que estão aqui presentes, reunidas, e também pelos que estão nos assistindo. Nós te louvamos sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Bom domingo.